Essa é a palavra inspirada e infalível de Deus. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, mas aborreci de Esaú. Todo cristão que deseja fazer jus ao ensino bíblico, ele precisa crer na doutrina da eleição. Os cânones de Dort, que é o documento que eu citei para vocês na última mensagem da nossa série, eles dizem que a doutrina da eleição foi pregada pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e que por isso foi registrada nas Sagradas Escrituras. Para citar alguns exemplos para os irmãos, quando escreveu sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo começou dizendo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em sua carta aos Romanos, ele indagou: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aos Colossenses, ele exortou dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de santos e ternos afetos de misericórdia. A Timóteo ele disse: tudo suporto por causa dos eleitos. O apóstolo Pedro, por sua vez, se dirige à igreja da dispersão assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que foram ou que são forasteiros da dispersão. O Senhor Jesus Cristo também, irmãos, falando da grande tribulação, disse: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Sendo este, irmãos, um claro ensinamento da Escritura, todo cristão deve crer que Deus elege pecadores para a salvação. Mas geralmente a pergunta gira em torno do seguinte, a discussão: como Deus o faz? Em que Deus baseia a sua decisão de eleger alguns e não outros? Ou melhor, seria essa eleição totalmente independente do que o homem pode fazer? Ou seria condicionada a alguma coisa ou alguma resposta dele? Hoje, irmãos, nós vamos entrar na segunda pétala da tulipe, ou a segunda grande doutrina da graça. Eu vou precisar muito da atenção de vocês, porque esse é um assunto um tanto complexo, e nós vamos revisitar muitos textos bíblicos, então hoje eu conto com a atenção de vocês. Se a gente pudesse partir de uma definição a respeito do que é a eleição incondicional, eu poderia dizer o seguinte como um ponto de partida. Essa doutrina sustenta que Deus, antes da fundação do mundo, por livre graça e amor, escolheu e predestinou alguns pecadores dentre a humanidade caída em pecado para a vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Essa escolha de Deus não se baseia em nenhum mérito ou qualquer condição atendida pelos pecadores, mas somente, exclusivamente, na graça e na misericórdia de Deus. E eu quero expor parte do capítulo 9 de Romanos para respondermos a seguinte pergunta: o que podemos aprender com a doutrina da eleição incondicional? Eu quero conduzi-los do verso 10 a 18 a uma grande verdade, que é: a eleição não depende do homem, mas depende de Deus. A eleição não depende do homem, mas de Deus. Me permita apresentá-los brevemente ao contexto da Epístola de Paulo aos Romanos. Se você já leu, você sabe que ao longo de toda a carta, Paulo está dissertando sobre a doutrina da salvação. Como judeus e gentios podem ser salvos. Ele falou sobre a condenação da lei que paira sobre todos sem exceção, mas depois ele apresentou a graça de Deus revelada na justificação que há em Cristo. Todo pecador que crê
é justificado por graça e por graça somente. Mas quando ele chega nos capítulos 9 a 11, ele passa a apresentar qual é o papel de Israel na história da salvação. Mais especificamente, no capítulo 9, sua preocupação está em responder a seguinte pergunta: por acaso a palavra de Deus falhou? Se Israel ou se os judeus eram o povo de Deus e receberam tamanhos privilégios, como Paulo vai dizer aqui, dos versos 1 a 5 do capítulo 9, a pergunta é: por que nem todos os judeus são salvos? E ele trata de responder no mesmo capítulo, verso 6, veja o que ele diz: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. De acordo com Paulo, irmãos, há dois tipos de Israel: os descendentes físicos e os descendentes espirituais, para quem as promessas e a salvação são dirigidas. E a diferença entre estes dois está na escolha soberana de Deus. Isto é, Deus não escolhe todos os judeus para a salvação. Isso é muito importante. E para provar isso, Paulo dá alguns exemplos dentro da própria história do povo de Israel. A começar pela escolha de Deus entre os filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Com isso, ele reforça o seu argumento que os verdadeiros filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, os descendentes físicos de Abraão, mas os filhos da promessa, como Isaque. No entanto, alguns poderiam contra-argumentar, dizendo: ora, é claro que Deus escolheria Isaque ao invés de Ismael, porque o mais velho era filho da escrava. Ou seja, ele não era filho de judeus legítimos. E então, para derrubar qualquer objeção restante, Paulo levanta mais um exemplo dentro da história de Israel, que é o que nós vamos ler agora, mais uma vez, versos 10 a 13, que é a escolha dos filhos de Isaque. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Diferente do caso de Isaque e Ismael, os gêmeos eram filhos de judeus legítimos. Pai e mãe eram judeus legítimos. E Paulo acrescenta aqui que a escolha de Deus foi feita antes dos gêmeos nascerem, ou fazerem, ou praticarem o bem ou o mal. Isso significa, irmãos, que a eleição, ela é totalmente desvinculada do que um ser humano possa fazer ou não. Diferente do que os arminianos, por exemplo, ensinam, a eleição não se baseia no fato de que Deus previu que os gêmeos no futuro iam crer no Evangelho, ou iam ter fé e assim obedecer a sua palavra. Mas o texto é claro quando diz: antes que eles nascessem e praticassem o bem ou o mal. Ou seja, a eleição de Deus não se baseia em qualquer ato futuro, em nada que possamos fazer, porque Deus, se previsse alguma coisa em nós, não iria ver nada além de pecado e de rejeição ao Evangelho. Por isso eu concordo plenamente quando Charles Spurgeon diz: eu creio na doutrina da eleição, porque estou certo de que se Deus não tivesse me escolhido, eu não teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer. Ou caso contrário, Ele não teria me escolhido depois de eu nascer. O apóstolo Paulo prossegue, irmãos. E essa expressão que está em parênteses no texto bíblico é muito importante, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Uma pergunta importante a ser feita neste ponto é: qual é o propósito de Deus com a eleição? É a salvação dos eleitos, irmãos. Sejam eles judeus ou gentios. E o critério para esta eleição, Paulo faz questão de reforçar, não se encontra nas obras dos homens, mas sim na soberania do Deus, que chama
e salva quem ele quiser. Por isso, ele disse a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Na cultura judaica, isso é um tanto óbvio, a bênção e o direito da primogenitura ia para o primogênito. E obrigatoriamente o mais novo teria de ser servo do mais velho. Só que aqui, surpreendentemente, Deus inverteu a ordem. Ele fez do mais novo senhor sobre o mais velho. E não só isso, ele amou Jacó, mas ele aborreceu a Esaú. E diferente do que alguns argumentam, e isso é importante, irmãos, nesta passagem, Deus não está apenas determinando o destino de duas nações. Israel, que descende de Jacó, e Edom, que descende de Esaú. Mas ele está aqui determinando o destino eterno também de indivíduos para a salvação. Isso porque ele soberanamente decidiu amar Jacó para a salvação, enquanto ele reprovou e privou Esaú de sua misericórdia. O que diz o texto bíblico. Aborrecer aqui não significa apenas que Deus amou menos a Esaú. Também não significa que Deus tinha uma espécie de sentimento mal contra ele. Mas sim, que Deus decidiu reter a sua misericórdia e deixá-lo em seus próprios pecados. O apóstolo continua, versos 14 a 16. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Esse texto, o apóstolo Paulo não podia ser mais claro do que foi. E aqui, como uma espécie de debatedor, Paulo antecipa as objeções ou as dificuldades que as pessoas poderiam levantar quando a doutrina da eleição fosse ensinada. E a primeira delas é, não seria injusto Deus escolher alguns pecadores para a salvação e outros não? E a forma como ele responde no verso 14 é muito enfática, irmãos. A expressão que ele diz aqui, de modo nenhum poderia ser traduzida como Deus me livre. Ou que isso nunca aconteça, que isso nunca saia dos meus lábios. Que eu nem cogite pensar em tal coisa. Na verdade, segundo Paulo, Deus está sendo 100% justo. Você se pergunta como, João? Isso é muito importante de entender, porque justiça e misericórdia, irmãos, operam de formas totalmente diferentes. Se Deus fosse conceder o que todos merecem, você sabe o que aconteceria? Ele mandaria todos nós e todas as demais pessoas, sem exceção alguma, para a condenação. Isso é justiça. É dar ao pecador aquilo que ele merece. Misericórdia, no entanto, é totalmente diferente. Porque ela não se pauta no que o homem pode fazer ou não, mas sim na vontade de Deus. Diferente da justiça, que é uma obrigação, misericórdia é uma dádiva. É um dom gratuito dado por Deus livremente. É por isso que, como disse um pastor, eu não podia concordar mais com ele. Nenhum pecador tem o direito de chegar a Deus e dizer, Senhor, o Senhor me deve a sua graça. O Senhor é obrigado a ser misericordioso comigo. Por quê? Porque misericórdia não é uma dívida. Misericórdia é um dom gratuito dado por Deus e por suas próprias razões a quem Ele quiser. É por isso que no verso 15 ele diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Os pecadores não estão na posição de exigir nada de Deus, muito menos o Senhor está obrigado a fazer qualquer outra coisa, a não ser nos condenar para sempre. Portanto, ele tem todo o direito de conceder misericórdia a quem ele quiser. Dessa forma, o que acontece? O eleito recebe misericórdia. O não eleito recebe justiça. E ninguém recebe injustiça, irmãos.
Deus não é injusto em momento nenhum. E então Paulo reforça no verso 16 que a salvação não depende da vontade humana, não é a escolha, não é a força do homem, não é a sua disposição que vai fazê-lo herdar a eleição e receber todas as bênçãos da salvação, mas é a vontade soberana, livre e graciosa de Deus. E aí Paulo traz mais clareza ao assunto, citando um exemplo bem conhecido de todos nós. Verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Todos conhecemos bem a história do êxodo de Israel, não é mesmo? E segundo Paulo, Faraó é um exemplo perfeito, irmãos, de que Deus não escolhe todos, mas ele priva alguns da sua graça. Segundo a narrativa do Êxodo, o que aconteceu? Faraó não obedeceu à ordem de Deus. Ele não deu ouvidos à exortação: deixe o meu povo ir. Antes, ele obstinou-se e endureceu o próprio coração contra o Senhor. E então o Senhor deixa claro que o pecado e a dureza de coração de Faraó irá ainda assim glorificar o seu nome quando ele enviar contra o Egito as famosas 10 pragas. E foi o que aconteceu. O princípio que a gente pode extrair daqui é o seguinte: Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na reprovação dos perdidos. E isso está plenamente de acordo com o que Paulo diz mais à frente no nosso texto. Veja o que diz o verso 22 do capítulo 9, volta os seus olhos para o texto. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. E aí o nosso texto é concluído assim: logo, tem ele misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem ele quer ou a quem lhe apraz. Assim como a escolha de Jacó, irmãos, é por pura misericórdia e nada mais, o Senhor também endureceu Faraó e o entregou aos seus próprios pecados. Endurecer não significa que Deus colocou mais maldade no coração do Faraó do que já tinha, ou tornou ainda pior do que ele já era. Endurecer significa que ele simplesmente retirou as restrições e o entregou plenamente aos seus pecados. A pior coisa, irmãos, que Deus pode fazer em favor de um pecador é entregá-lo aos seus próprios pecados. Uma conclusão apropriada para o nosso texto é: Deus elege alguns pecadores por pura graça e misericórdia e destina estes para a salvação e vida eterna, enquanto os demais são rejeitados por conta de seus próprios pecados. E nisso Deus é glorificado, tanto pela sua misericórdia como pela sua justiça. Talvez surjam alguns questionamentos na mente dos irmãos e eu pretendo responder alguns deles. Por exemplo, como Deus pode ser plenamente soberano e nós responsáveis ao mesmo tempo? Nós estamos lidando aqui com o que é chamado de paradoxo, irmãos. E aqui eu preciso que você esteja comigo, bem atento. Paradoxo, que é a combinação de dois pensamentos ou verdades que são aparentemente contraditórios. De fato, nós temos dificuldade de harmonizar em nossa mente como Deus pode determinar tudo o que acontece, inclusive o nosso destino eterno, e ainda assim nós sermos responsabilizados por nossas ações e decisões. Como entender essas coisas ou como resolver essa possível tensão? Primeiro, irmãos, precisamos crer que essas duas verdades, embora só pareçam estar em conflito, elas são verdades da Escritura. Por exemplo, a Bíblia ensina claramente a soberania de Deus. Eu vou ler alguns textos para os irmãos não precisam abrir, tá bom? Em Provérbios 21:1, diz: o coração do rei é como um rio controlado
pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, disse: nele, no qual fomos feitos também herança, predestinados, perceba, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Ainda no capítulo 9 de Romanos: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Mas a Escritura ensina claramente também a responsabilidade humana. Palavras do Senhor Jesus: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não vê a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ainda palavras de Jesus: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. E o que ele fará quando vier? E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E por incrível que pareça, irmãos, há algumas passagens na Bíblia que ensinam as duas coisas ao mesmo tempo. Você quer ver? Por exemplo, o próprio Jesus disse sobre sua morte: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, ou seja, a soberania de Deus. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído, responsabilidade humana. Em seu discurso no Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, Deus determinou a morte de Cristo, soberania de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ele se dirigindo aos judeus e gentios. José no Egito disse aos seus irmãos, no seu reencontro: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para cá. Afinal de contas, nós conhecemos a narrativa. Quem vendeu José para o Egito foram os seus irmãos. Mas, curiosamente, o próprio José disse aqui, como ouvimos na semana passada: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ora, quem enviou? Os irmãos de José? Ou fora Deus quem o enviar? No Êxodo, Deus diz a Moisés: eu vou endurecer o coração do faraó. Mas a narrativa também diz que Faraó endureceu a si mesmo e obstinou-se contra Deus. Em Filipenses a gente estudou também. Você se lembra? Deus diz: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Responsabilidade que temos. Mas, ou porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Eu poderia citar muitos outros textos, irmãos, mas o que fica claro aqui, e que nenhum de nós pode negar, é que essas são duas verdades bíblicas. E ainda que seja difícil, perceba, conciliar logicamente essas verdades. Assim como é difícil conciliar que Deus é um e três ao mesmo tempo. Assim como é difícil conciliar que o nosso Salvador é Deus e homem em uma só pessoa. Assim como é difícil conciliar, logicamente, num Deus que é Espírito eterno, infinito, e que do nada criou pela palavra de seu poder todas as coisas. Assim como é difícil conciliar, logicamente, algumas verdades da Escritura. Ainda assim, nós temos o dever de aceitá-las. Precisamos receber essas verdades, irmãos. A nossa confissão de fé, ela diz uma coisa que é muito interessante e que nos ajuda a separar as coisas. Ela diz: desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, soberania de Deus. Porém, de modo nenhum que Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Deus é plenamente soberano e determinou tudo o que acontece, irmãos, inclusive a nossa salvação. Mas ainda assim, nós somos plenamente responsáveis diante dele. O que nós não podemos fazer, irmãos, é tentar acomodar Deus na nossa lógica. É submeter Deus aos nossos padrões e dessa forma despir Deus de sua soberania. E se Deus não for absolutamente soberano, Deus não é Deus.
Aquilo que eu e você, meu irmão, não conseguimos entender hoje com a nossa mente limitada, finita, se harmoniza com perfeição na mente de Deus. E um dia nós também vamos entender plenamente, se assim o Senhor permitir. Uma segunda pergunta: por que a eleição não pode ser condicional? Por que a eleição não pode ser condicionada a algo que eu e você podemos fazer? Como eu disse antes, muitos creem da seguinte forma: Deus previu quais pecadores teriam fé no Evangelho e por isso os elegeu. Aí eu pergunto, qual é o problema desse ponto de vista? É que a eleição torna-se um ato pessoal. A eleição se torna inteiramente um ato da pessoa. Os pecadores elegem a si mesmos e Deus é um mero espectador, inteiramente dependente da decisão humana. Só que, irmãos, a eleição é um ato soberano de Deus. Deus não é dependente da vontade humana para fazê-lo. E aí eu pergunto mais uma vez que somos radicalmente depravados sem a graça de Deus, sem Cristo, estamos mergulhados em pecado. O que Deus poderia prever em nós, irmãos, se não resistência ao Evangelho e dureza de coração? É por isso que a Bíblia é clara quando ensina que Deus não nos escolhe por causa da nossa fé, mas Deus nos escolhe para a fé. Ele não nos escolhe porque viu que iríamos crer um dia, mas Ele nos escolhe para que possamos crer nele um dia. Eis o que diz o apóstolo Paulo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, porque nós cremos, porque Ele viu que seríamos santos, não, irmãos, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Atos, Lucas escreveu o seguinte: os gentios, ouvindo isto, ou seja, ouvindo o Evangelho, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E perceba, olha só, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foi que creu? Os que antes foram destinados por Deus para a vida eterna. A eleição é a causa da fé, nunca o contrário. Nós só cremos porque fomos eleitos. Deus não nos escolhe com base em previsão de fé ou qualquer outra coisa, irmãos. A eleição não se baseia em nenhuma condição que possamos atender, mas unicamente na graça e na vontade soberana de Deus. Ele não acharia nada de bom em mim e você, meu irmão, para nos escolher. Por isso que Ele o faz antes da fundação do mundo, antes de nascermos e por pura e livre graça. Terceira pergunta: por que Deus não salva todos? Você já se perguntou sobre isso, que eu sei. Por que Deus não salva todos os pecadores sem exceção? Esse é um verdadeiro mistério, irmãos. O Senhor não revela as suas razões para isso. Ele simplesmente diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Em outras palavras, o porquê não é da nossa conta. Deus não nos deve uma resposta. Mas Paulo parece nos dar uma espécie de pista nos versículos 22 e 23 do capítulo 9 de Romanos. Volte seus olhos para o texto. Romanos capítulo 9, versos 22 e 23. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Por que Deus salva alguns e outros não, irmãos? O apóstolo Paulo me parece responder dizendo: para a sua própria glória. Para a glória de seu próprio nome, Deus faz o que faz. Ele é glorificado tanto na salvação de pecadores que não merecem nada diante dele, mas ele também é glorificado quando ele exerce justiça contra os pecadores. Uma outra pergunta: por que Deus reprova alguns pecadores e os destina à condenação? É claro, esse texto ele ensina sobre dupla predestinação, sim. Deus predestina alguns para a glória e vida eterna e outros
para a perdição em função de seus próprios pecados. Mas por que Deus o faz? De fato, muitas pessoas têm dificuldade com essa doutrina. E o procedimento é provar que esse é um ensinamento bíblico. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo disse em sua oração sacerdotal, pouco antes de morrer, ele dirigindo-se ao Pai, falou enquanto estava com eles, os seus discípulos, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. O apóstolo Pedro disse, os que não creem tropeçam. Por quê? Desobedecem à mensagem, perceba, para o que também foram destinados. E ainda Judas, em sua carta, escreveu, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. A partir da Escritura aprendemos que Deus sim reprova e destina pecadores ao inferno, irmão, só que não arbitrariamente, mas como um julgamento pelos seus pecados. Quando nós afirmamos que Deus é soberano e determinou o destino eterno de pessoas, isso não significa que Ele obrigou os pecadores a serem pecadores. Ele não obriga ninguém, irmãos. Os pecadores, na verdade, amam a iniquidade e odeiam a Deus, como ouvimos na primeira mensagem. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Os pecadores permanecem em pecado e longe de Deus por livre e espontânea vontade. Logo, Deus, que não é obrigado a salvar ninguém, decidiu por graça salvar alguns e deixar outros em seus próprios pecados. Enquanto na eleição Ele age ativamente para salvar alguns pecadores, na reprovação, Deus simplesmente permite que os pecadores permaneçam em seus próprios caminhos e que recebam a justa punição pelos seus pecados. E, como eu disse antes, irmãos, mesmo que seja difícil conciliar logicamente e receber essas verdades, esses são ensinamentos da Escritura, a verdade bíblica. E a verdade bíblica precisa ser recebida com fé. Uma última pergunta, e se eu não for um eleito? E se eu não for um eleito, João? Talvez muitos aqui já lutaram com essa dúvida cruel, será que sou um eleito? E se eu não for um eleito, o que é que eu faço da minha vida? Me permita tranquilizá-lo dizendo o seguinte, que o simples interesse e preocupação por essa questão já é um bom sinal. Você sabia disso? Porque, ordinariamente, irmãos, não eleitos não se preocupam com eleição e vida eterna. Então, se há essa preocupação, se já existiu, é um bom sinal, é um excelente sintoma. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito, irmãos? Ou como podemos nos certificar de nossa eleição? Eu quero lembrá-lo do que Paulo disse aos Efésios, mais uma vez. Porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E no verso 5 ele diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Foi em Cristo Jesus somente, irmãos, que o Pai decidiu nos amar e nos salvar para sempre. Fora do seu Filho amado, Deus não tem nenhuma razão para nos abençoar. Logo, a certeza da nossa eleição não se encontra em nós, nem mesmo no Pai, mas somente em Cristo Jesus. A pergunta que você precisa responder é, será que tenho verdadeira fé e comunhão com o Filho bendito de Deus? Será que eu creio em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Será que você está lutando contra essa dúvida se é eleito ou não? Você tem interesse sincero por Cristo? Você crê nele como seu Salvador, como o único Redentor da tua alma? Se sim, você pode descansar sobre a certeza da sua eleição e da sua salvação. Porque, como disse João Calvino, o reformador, Cristo
é o espelho onde contemplamos a nossa eleição. Cristo, irmãos, é onde encontramos a segurança da nossa eleição e salvação. Se temos verdadeira comunhão, interesse genuíno em Cristo, eis que podemos desfrutar da certeza da eleição e das bênçãos salvadoras de Deus. Talvez você não esteja preocupado por si, mas por outros. Talvez você se pegue pensando, será que meus filhos são eleitos? Será que meu pai, minha mãe, será que meus amigos do trabalho, da escola são eleitos? O que fazer, João? Se lutamos contra a incerteza e se sofremos por causa de outros. Lembra o que eu disse? Cristo é o espelho da eleição. Nós pregamos o evangelho de Cristo para as pessoas, irmãos. Da mesma forma como encontramos consolo e encorajamento em Cristo, nós conduzimos as pessoas primeiro a Cristo, para que assim elas encontrem a salvação e a segurança que há nele. A alternativa nunca é tentar sondar os mistérios de Deus, é simplesmente, você quer se certificar que seus filhos são eleitos? Nós não temos como saber a eleição de ninguém. Você tem que pregar o evangelho. Você tem que exortá-los a despertar interesse genuíno por Cristo, pela salvação. É o que você deseja ver em amigos da faculdade, do trabalho, da escola, a mesma coisa. Você precisa conduzi-los a Cristo. E aí, tanto nos outros como em nós começamos a perceber os frutos da eleição. Fé, comunhão com Deus, obediência e santidade. É só pela fé, irmãos, em Cristo, que nós conseguimos nos assegurar de nossa eleição. 3 aplicações finais. Primeiro, a eleição nos traz humildade. Esse ensino, irmãos, arranca o orgulho pela raiz, ainda mais em tempos onde as pessoas dão ouvidos a um falso evangelho que diz: você é o centro do coração de Jesus, você é tão especial, tão bonito, que Deus enviou o seu filho para morrer por você. As pessoas costumam acreditar nessa tolice, irmãos. Mas o que diz a doutrina que acabamos de aprender? Se dependesse de você, meu irmão, minha irmã, nós jamais teríamos escolhido a Deus. Se dependesse de nós, teríamos permanecido em nossos pecados. E se o Senhor fosse procurar boas razões em nós para nos escolher, ainda estaríamos mortos em nossos pecados. Ele não encontra nada de bom, nenhuma boa razão que o encoraje a nos abençoar, nos tirar do lamaçal do pecado. Por isso, não por causa de quem somos, mas apesar de quem somos, Deus, por pura graça e misericórdia, nos escolheu para pertencermos a Ele e nos deu salvação em Cristo. Não por causa de quem você é, mas apesar de quem você é, Cristo o escolheu e o amou e o separou para pertencer a Ele. É por isso, irmãos, que ninguém tem no que se gloriar. Cristão algum que conhece a verdadeira doutrina pode andar de nariz em pé, porque sabe que não há nada de especial em nós, não há bons motivos, boas razões, boas credenciais, mas o Senhor, por pura e livre graça, por suas próprias razões, incondicionalmente, disse: ela é meu, para sempre. A eleição incentiva o nosso amor por Deus, irmãos. Se a salvação dependesse de nós, teríamos poucas razões para amar a Deus. Mas uma vez que do começo ao fim, Deus é o autor da nossa fé, nosso amor por Ele precisa ser ilimitado. E aí mais uma vez eu cito Charles Spurgeon: ninguém era tão bom com as palavras como ele. Perceba, antes que houvesse algum ser criado, quando o espaço em si não tinha uma existência, quando havia nada exceto Deus somente, mesmo então naquela solidão da divindade e naquela intensa e calma profundidade, as suas entranhas se comoviam com amor por seus eleitos. Os nossos nomes estavam escritos em seu coração e eles eram então queridos de sua alma. Jesus amou seu povo antes da fundação do mundo, desde toda a eternidade. Ele nos amou com amor eterno, queridos. Deus nos amou quando ainda sequer pensávamos em amá-lo.
Apesar das muitas razões para não nos amar, o Senhor livremente decidiu nos acolher em sua mesa e nos abençoar em Cristo Jesus. E quando você, do mais velho ao mais jovem, quando você compreender a grandeza e a perfeição do amor de Deus, você vai se ver sem saída, a não ser reagir em amor também. Vamos permitir, meus irmãos, que este ensino aqueça o nosso coração. Embeleze a nossa visão de Deus. Vamos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro, antes da fundação do mundo, sem razões para fazê-lo, incondicionalmente, por pura e livre graça. E por fim, a eleição encoraja a evangelização. Talvez você já tenha ouvido a seguinte objeção: se Deus escolheu, já elegeu quem vai ser salvo, é inútil evangelizar. Só que essa não passa de uma péssima interpretação, e eu diria uma interpretação desonesta da doutrina, irmãos. Porque nós sabemos que a eleição não exclui a pregação como um meio para levar a salvação. Para que a pessoa seja salva, ela precisa chegar ao conhecimento de Cristo, e isso se dá através da pregação do Evangelho. E eu diria mais, é somente a verdade da eleição. Nós sabemos que Deus tem os seus eleitos e que Ele vai salvá-los definitivamente. É isso que nos dá alguma esperança para a evangelização. Sabe por quê? Você já pensou se a evangelização dependesse de mim e de você? Uma vez que nós aprendemos que, biblicamente, um coração de um pecador é tão oposto a Deus, tão resistente à verdade da Bíblia, o que nos daria esperança de que ele seria salvo, senão que Deus já determinou a salvação dele? Você já pensou se a salvação dos perdidos dependesse da sua capacidade de anunciar o Evangelho? Do tanto de conhecimento das Escrituras que você tem, de sua capacidade retórica e de persuasão? Será que ia dar certo, irmãos? Já pensou se o destino eterno de um pecador estivesse em nossas mãos? Mas não é o que acontece, graças a Deus por isso. E é justamente, irmãos, porque Deus escolheu pecadores, ainda que a gente não saiba quem são. Isso é um ponto importante. Não sabemos quem são os eleitos de Deus. Como eu disse, a eleição se manifesta nos seus frutos. É pela fé, é pelos frutos. Mas entre os pecadores que não estão na igreja, que não são salvos ainda, nós não temos como discernir quem são eleitos e quem não são. Por isso que nós fazemos corajosamente e sem qualquer peso, nós simplesmente anunciamos o Evangelho e deixamos os frutos a Deus. Os resultados cabem ao Senhor. Eu quero encorajá-lo, meu irmão, para que você saiba que o testemunho do Evangelho não precisa ser perfeito. Testemunhos fracos e gaguejantes também são usados por Deus para chamar pecadores para si. E o melhor de tudo, aqueles a quem Deus escolheu para a salvação serão salvos, não por nossa capacidade, mas pelo seu próprio poder. Então você pode ser destemido na evangelização, na escola, no trabalho, entre amigos e familiares. Pregue o Evangelho mesmo com as suas limitações. E saiba que Deus pode usá-lo para alcançar os pecadores ao seu redor. Foi por isso, meus irmãos, que os maiores missionários na história da igreja criam com todas as forças na doutrina da eleição. E por isso, pregaram o Evangelho com coragem e confiantes no Senhor.